A gente está na Caucaia, Certo. Garrote Village, Certo. loteamento onde tem um ponto turístico, uma santa encravada no meio da serra, que, goste você ou não, é uma devastação ambiental gigantesca. Inclusive, o morador antigo plantou uma árvore para esconder a santa, de tanto que incomodava a devastação que ele via todo dia quando abria a porta. E eu mantive a árvore, que eu também detesto. Aqui já foi terra indígena, né? O Brasil todo já foi terra indígena, mas aqui mais recentemente. Tanto é que os índios estão nas periferias daqui de onde a gente está. E é isso. E qual é a trilha sonora que a gente escuta aqui? Rolinhas, galos, sabiás, bem-te-vi, borboletas, vem, por aí. A gente está próximo da metrópole aí, Fortaleza, né? E isso aqui parece muito coerente, você tá manifestando esse seu projeto, né? É uma tendência, a gente estava falando sobre isso, né, Hugo? Assim, você tá muito feliz, né, cara, com a sua realização, né? De poder estar sendo alforriado desse sistema que a gente não consegue identificar muito, assim. Porque a gente não é uma crítica dizer que as pessoas estão erradas, não é isso. Me fala um pouco assim do seu colapso, assim, porque eu sei um pouco que isso aconteceu. Como é que foi isso? Eu quando saí do mercado de trabalho, eu vou te dizer por que foi, né? Mas eu fiz uma brincadeira muito séria, mas que foi montar uma coisa que eu chamei de anticurrículo. Eu fiz um texto baseado na formatação convencional do mercado, com as habilidades que eu desejei adquirir para tentar fugir da vida urbana e desse colapso que você menciona, né? E aí nesse anticurrículo eu me apresento de uma forma irônica, mas muito provocativa. Eu digo que eu sou egresso do sistema penitenciário do mercado de trabalho. Eu digo que eu sou... Aí eu listo algumas habilidades. Então sou egresso do sistema penitenciário do mercado de trabalho, sou dono de casa, sou pai do Caio, do Ben, marido da Vanessa, aprendiz de permacultor, de agroflorestor, padeiro, produtor de kombucha. Esse é o meu currículo atual, que eu chamo de anticurrículo. E aí eu me apressei, na medida que eu fui percebendo esse colapso na minha vida, em adquirir as habilidades que eu julguei que fossem necessárias para que eu conseguisse produzir a vida com as próprias mãos e fugir da vida imposta, do que eu chamo de mundo imposto, né? Aquele único meio de sobrevivência, que é ter um emprego para ter dinheiro, para comprar o que você não consegue produzir, porque a sua vida está vendida em troca de dinheiro para você poder comprar o que você não pode produzir, porque a vida está vendida em troca de dinheiro. É um círculo vicioso, né? Então eu cunhei esse meu anticurrículo. E aí é claro que ele foi num processo de entendimento, de consciência, de vários colapsos, né? Não é um colapso só, são vários. E o meu começou o seguinte, em 2009 a gente recebeu a notícia de que a Vanessa estava grávida do Caio. O Caio hoje está com 9 anos e meio. E aí eu já estava quase 5 anos na vida de funcionário da indústria e tal. E aí eu percebi que eu estava preso, cara. Que eu ia nascer, que o Caio ia nascer, e eu não ia conseguir ser pai, por exemplo. Entendeu? Tamanho era o aprisionamento. Eu lembro, hoje eu falo isso de maneira mais organizada, mas no tempo isso foi muito confuso. Então hoje, por exemplo, eu falo que naquele tempo eu era, como a música do Belchior diz, né? Eu era um cidadão comum, como esses que se vê na rua, que vivia o dia e não o sol, vivia a noite e não a lua. Eu era o cara do relógio do escritório, assim, tinha que estar na hora certa no escritório, tinha que voltar para casa na hora para dormir, para acordar para trabalhar, chegar em casa cansado para dormir, para acordar para... Você vivia o dia cronológico do relógio, mas o sol você não vivia. E igualmente a noite, né? Lua então nem se fala. E eu era também o cara da canção do Raul Seixas, né? Eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou o dito cidadão. Isso é antigo, né, cara? Isso é a crise da classe média que foi seduzida pelo modo de vida do emprego, né? Eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável, ganho 4.000 cruzeiros por mês. Uma coisa desejada por todo mundo, mas que gera uma série de problemas. E aí outra música do Zé Geraldo, que é assim, uma pá de cal, assim, na depressão com relação a esse modo de vida. O Zé Geraldo tem uma música chamada Zé e José, que ele canta.
E aí ele disse que em certo momento, Zé e José estavam aprisionados aos compromissos e tinham apenas os domingos programados para serem livres. Livres para pensarem na segunda-feira, quando estariam atrás dos balcões. Então, eu era esse cara, assim. Quando a gente descobriu que o Caio ia nascer, eu era esse cara. E aí eu assisti a 2 documentários que intensificaram essa crise, porque intensificaram o colapso, né? Porque me mostraram que eu não ia conseguir ser pai do menino que ia nascer. Assim. Muito Além do Peso é um documentário que fala sobre a saúde física das crianças, completamente destruída pela indústria alimentícia. E o outro, Criança, a Alma do Negócio, que é muito similar, mas fala de como a publicidade da indústria alimentícia, o marketing, violenta as crianças de maneira destruidora, assim, né? E como a alimentação das crianças e a vida e a saúde das crianças fica completamente destruída por conta da propaganda massiva em cima delas, tentando convencê-las de que elas precisam do que não precisam, né? E aí, por exemplo, o pivete quer o biscoito, não porque é biscoito, mas porque é do Shrek. E por aí vai. Então o documentário mostra coisas terríveis, assim, terríveis. Criança com 9 anos com trombose, tomando Coca-Cola 3 vezes ao dia, o pai sem tempo de cuidar, e, enfim, é uma tragédia total. E eu sabia que o Caio ia ser aquilo, porque eu já era como pai daquelas crianças. Eu era aqueles pais que eu estava vendo no documentário, entendeu? A Vanessa era aquelas mães. E inevitavelmente o Caio ia ser aqueles meninos, entendeu? Tu acha que fora é como tá dentro? Por exemplo, quando você mudou internamente, a gente vê aqui externamente tudo muito parecido com o seu estado de espírito, não é isso? Eu acho que é um caminho de 2 vias, assim. Tem a coisa, o pessoal hoje é muito convencido de que as coisas fora só mudam se antes mudar dentro, né? Mas, de certo modo, isso subestima muito a possibilidade da existência, sabe? É como se você estivesse atribuindo a existência a você. Você só vai parir existência se antes você desejá-las dentro de você e tal. Mas isso existe, mas existe o contrário também. Você se depara com um ambiente desse e ele te faz mudar, entendeu? A coisa fora te faz mudar dentro, entendeu? E isso acontece demais. Isso, por exemplo, eu fui extremamente impactado por experiências de pessoas que me fizeram despertar. Então, o mérito está na existência do lado de fora. Depois foi que dentro aconteceu alguma coisa, entendeu? Agora, é claro, depois que eu tive crises, entendi colapsos e desejei fazer mudanças, aí é claro que você vai parir realidades, né? E aí o seu entorno vai ficar desse jeito que você está mencionando e está vendo aqui, né? Me diz uma coisa, você falou que na década de 70, já na Austrália, esse movimento de perceber que as pessoas precisam dormir e tal. Você vê algo novo, além dessa narrativa? Porque mudou, né? 70 para cá, já estamos em 2020. Sim. O que você vê de diferente assim, nessa proposta? Eu acho que os arranjos comerciais são podem ser a grande subversão da coisa. Porque uma coisa, veja bem, é você identificar colapsos no modo de vida urbano, desejar sair daquilo, iniciar suas tentativas, conseguir, de alguma forma, viver do que você tentou, das suas possibilidades, dos arranjos que você encontrou. Outra coisa é você submeter toda essa sua tentativa a uma lógica de mercado convencional. Ficar abastecendo prateleiras de supermercado, ficar enriquecendo donos de meio de distribuição, usando muito petróleo, enfim. Você mudou o seu, mas no final das contas não mudou nada. Você continua alimentando uma Babilônia que está em chamas, entendeu? Eu acho que a grande possibilidade de subversão do arranjo de vida urbano são os novos modos de comércio. Clandestinos, subversivos, subterrâneos, entendeu? E nesse caso o consumidor é um grande protagonista? Sem dúvida. O consumidor chega a ser parceiro. Porque o que é o consumidor? É o cara que não pode produzir. Inclusive tem também uma grande ilusão de que o consumo é uma coisa, um certo patamar de consumo, um alto patamar de consumo, é uma coisa desejada, mas o grande consumidor, o cara que só consome e não faz mais nada, ele é um cara fracassado totalmente, porque ele só é consumidor porque ele não consegue produzir nada. Quando a gente fica atento ao problema, não tem uma vacina tão boa quando a gente encontra vai por uma possibilidade de solução, que é o consumidor consciente. O que você acha disso? Então, assim,
Deixa eu pensar, cara. Existe um problema também, existem muitos problemas, né, cara? Você fala termos com os quais eu me deparei demais ao longo das tentativas. E esse lance da consciência, ele é um pouco problemático, porque, por exemplo, é claro que eu sei o que você está querendo dizer, mas existe um movimento de tentar levar consciência para as pessoas, entendeu? E isso é um tanto violento, porque você precisa primeiro convencer a pessoa de que ela está errada. E aí dá a ela isso que você chama de consciência para uma realidade nova, para ela abandonar certos padrões e adotar novos, né? E isso isso não funciona. Assim, você vai morrer tentando convencer as pessoas a adotarem novos padrões de vida e você vai se frustrar totalmente, porque algumas vão aderir, mas outras não, entendeu? Agora é claro, o cara que não pode... Você dá uma opção, né? Você dá uma opção. Sim. A tua história, tu te dá uma opção. Sim. O que é bacana é você inspirar. Inspirar não é conscientizar. Tá, ok. Isso é que é massa. Mais pra cá que ele tá virando muito. Entendeu? Só entra a cadeira mais. É, Vira um pouquinho pra tua direita. Isso aí, ó. então, inspirar é a coisa bacana, porque quando você mostra os seus arranjos que você conseguiu e que eles são generosos, porque eles podem incluir as pessoas desejam, sem você ter feito tentativas de convencê-las. Não é, elas aderem não por coação, mas elas aderem por Simpatia. por simpatia. Atração de boa espécie. Exato, entendeu? Elas desejam, elas querem, é voluntário, não é coagido, entendeu? Isso é massa, a inspiração é massa. Agora você só consegue inspirar, cara, se você tiver o que mostrar, entendeu? Você não consegue, porque quando você tenta convencer, você não tem necessariamente o que mostrar, você só tem a fala. É colonizador isso, entendeu? É a igreja chegando aqui, devastando e tentando converter índios, entendeu? Isso é violento. Agora, a inspiração é revolucionária. Você falou de círculo vicioso, então a gente pode falar do círculo virtuoso. Ah, tem, sem dúvida. Vamos falar dele. Sem dúvida. O que é o círculo virtuoso? O círculo é o seguinte, eu descobri, o Bill Mollison, que é um dos fundadores da permacultura, ele tem uma frase que é assim: quando você faz uma coisa ecologicamente correta, essa coisa vai em frente e sozinha faz um monte de outras coisas ecologicamente corretas. Então, mexendo com isso, eu fui descobrindo que o que é ruim é cíclico. Se eu como uma porcaria, por exemplo, eu tenho uma fossa ecológica, isso aqui do lado é uma fossa ecológica. A gente trata e recicla 100% das águas daqui. Se eu como uma coisa interessante, minhas fezes vão de maneira interessante para essa fossa e vão dar bananas interessantes, vão dar maracujás interessantes, vão dar girimuns interessantes. É uma coisa que eu fiz, é um passo que eu dei, inicial, legal, interessante, que vai ter desdobramentos positivos. Quando eu colher essa banana interessante, ela por sua vez vai produzir em mim, promover em mim coisas interessantes. Então o que é bom se desdobra em coisas boas. Agora, e isso é um círculo virtuoso, entendeu? Tem desdobramentos bons. O que é ruim é igualmente cíclico. Se você come uma porcaria, putz, a tua banana vai ser uma porcaria. Se der banana. E se você comer essa banana, para ti provavelmente vai ser uma porcaria também. Então o que é ruim produz desdobramentos ruins. E isso é um círculo vicioso. Então, por exemplo, me remetendo ao padrão de vida da cidade de anos atrás. Eu acordava para trabalhar. Vê o que é o desenho de um círculo vicioso. Você precisa vender a sua vida em troca de dinheiro para conseguir comprar o que você não consegue produzir. Por que você não consegue produzir? Porque você está com a vida vendida para ter dinheiro para comprar o que você não pode produzir. Porque está com a vida vendida para ter dinheiro para comprar o que não pode produzir. Isso é um círculo vicioso. Isso não quebra nunca, cara. Você morre alimentando isso. Entendeu? O que é um círculo virtuoso? Quando você quebra isso em algum momento. Cara, estou incomodado e preciso começar a produzir alguma coisa com minhas mãos. Porque até agora fui adestrado a não saber fazer nada, cara. A alimentar círculos viciosos. Então vou aprender a fazer pão. Vou cuidar do meu lixo. Aí vem um círculo. Olha que círculo virtuoso interessante que se cria. Você começa a ficar incomodado com o seu lixo. Vou zerar a emissão de lixo orgânico da minha casa. Descubro que preciso de minhoquinhas. Descubro que preciso de uma galinha. Quando você zera o seu resíduo orgânico, esses bichinhos se transformam isso em nutrientes, adubo. Com o adubo, você começa a perceber que plantas nascem, porque a melancia que você comeu e foi para isso, quando o adubo está feito, ela nasce sozinha. E aí começa a aparecer agricultura na tua casa. Olha o tanto de desdobramento. Aí você começou a comer a melancia. E aí você ficou, pô, cara, eu comi uma melancia que eu nem plantei, que apareceu por um processo de desdobramento sem fim, entendeu? Que vai me dar mais melancia. E isso é um círculo virtuoso.
E aí quando você chega num ponto que diz assim, beleza, eu tenho uma galinha para me ajudar a fazer isso, eu quero 2. Beleza, tu vai inserir a segunda galinha, mas tu não tem comida para a segunda galinha. Estou falando de galinha sustentável, não galinha que come ração. Galinha que come tua comida, os restos da tua comida. Aí você diz, eu quero mais uma galinha, beleza, então tu vai precisar mais de 3 vizinhos, de 3 pessoas. Aí você chega pro seu vizinho e diz assim, cara, me dá o teu lixo, que eu te dou ovo caipira. Estou precisando do teu lixo. Putz, olha o tanto de desdobramento que isso já está afetando o vizinho, isso já está virando rua. O teu micro já está virando rua, entendeu? E isso é um círculo virtuoso, porque não tem fim, entendeu? E você montou aqui uma nave que tem uma narrativa e uma autogestão que já está começando a frutificar muito bem, né? Assim, as suas idealizações, não é isso? Sim, sim. Fala um pouquinho daqui do sítio. Bom, o sítio, quando a gente entrou, a minha experiência começou na cidade, numa casa de 5,5 por 30 metros. O que eu tinha para plantar, quando eu descobri que a agricultura era um desdobramento inevitável do manejo adequado do lixo, eu manejei adequadamente o lixo, veio a agricultura de presente, né? As coisas começaram a nascer. E aí eu peguei embalo nisso. Eu morava numa casa muito pequena, o que eu tinha de espaço para plantar eram os pés do muro. 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro. O resto era a entrada do carro. Mas isso é tão subversivo que aquela casa explodiu de vida. Tanto que a vida da gente começou a ser alterada completamente. A alimentação, os hábitos do Caio. O Caio com 11 meses já comia cebolinha colhida na parede, assim. Eu descobri que dava para plantar na parede, que não tinha espaço, entendeu? Aí eu comecei a tirar foto disso e o pessoal, caraca, como é que tu tá ensinando teu filho a comer cebolinha? O cara, eu não sei, eu só fiz parar de usar saco plástico para pôr o lixo e os desdobramentos vieram, entendeu? Mas o menino já come cebolinha, já agou as plantas, sabe o nome de tudo, come alface tirada do pé, rúcula que é ardida. Então, lá eu ensaiei tudo isso e aprendi muita coisa lá. E fiquei confiante dos resultados, entendeu? E aí chega um ponto que você diz assim, putz, nesse espaço aqui, eu já consegui fazer tudo isso, ou tudo isso se fez através de mim, imagina se eu estou num espaço maior. E aí aquela vida lá começou a tomar proporções maiores. O pessoal começou a pedir para eu ensinar a fazer o que eu fazia lá. Então começaram a aparecer as vivências. Eu abri a casa para ensinar a galera a fazer. Aprendi a fazer pão naquela casa. Então o lugar do carro virou padaria. Então a casa ficou entupida. E aí a gente, um momento, decidiu vender aquilo e comprar o que o dinheiro desse. E a gente comprou isso daqui. Então aqui, quando eu cheguei, eu trouxe todo o conhecimento e as possibilidades e as habilidades que eu aprendi na outra casa e já cheguei fazendo tudo, entendeu? Numa escala um pouco maior, porque aqui é maior. E aí já comecei com permacultura, né? Posicionar elementos de maneira estratégica, então fossa perto da cozinha, galinheiro perto da cozinha, intensificar a questão da ciclagem dos resíduos orgânicos do lixo da cozinha, plantar agrofloresta, coisa que eu já fazia lá em pé de parede, de maneira irrisória, digamos, né? Mas aqui eu comecei a ter mais espaço para fazer, então eu comecei a encher isso aqui de vida, a exemplo do que eu fiz na outra casa. E aí é claro que os resultados aparecem, né? A gente está aqui há 3 anos e meio e está tudo muito novinho, né? Por exemplo, frutíferas ainda não produzem, mas você já vê, ela já tem efeito visual, térmico, entendeu? De biodiversidade, os pássaros, enfim. Essa nave que você chama, ela já aparece aos olhos, entendeu? Começar a ter uma rede mais forte. Dá para falar disso? Dá, dá. Subversivo nesse ponto? Dá, sem dúvida, sem dúvida. Me fala disso um pouco. Assim, existem várias coisas nisso aí. O arroz, por exemplo, você pensa na rede para produzir o arroz. A gente poderia pensar em eliminar o arroz. A gente tem carboidratos da terra, que quando os europeus chegaram, escreveram que era impressionante que a gente comia batata branca. E éramos fortíssimos. Tínhamos vigor, quer dizer, os índios tinham vigor que eles não tinham. E aquilo era inhame, era macaxeira, entendeu? Então nós temos, agora quando você conversa comigo, eu não sou um representante da rede, assim, eu não sou um porta-voz da rede, eu sou o cara chato da rede, eu sou o cara mais anarquista da rede. A rede está produzindo suas coisas bem interessantes, mas alguns estão alimentando os convencionais. Eu considero... Vamos idealizar uma rede. Ah, tá. A coisa utópica mesmo, exatamente. Sim. Então a gente é isso que eu quero. Então sim. Porque o que é que eu vejo? Eu chego em sítio de amigos que tem propostas extremamente revolucionárias, mas os caras estão tentando plantar arroz, cara. Putz, arroz não é daqui, cara, para começar, arroz não é daqui. Não só por isso, porque tem plantas que não são daqui e vão bem, mas arroz não vai bem aqui, cara, precisa de uma quantidade de água gigantesca. Precisa de espaço gigantesco dedicado só para ele. Você consegue ter um arrozinho
para sua casa e tal, né? Mas, pô, para produzir arroz em grande escala, para abastecer muita gente, isso é inviável. A gente está idealizando uma possibilidade real, já que a gente está vendo na prática que isso acontece, de construir uma nova sociedade, vai. Vamos falar assim, que, né, que se avizinha. O que se avizinha? Se avizinha um colapso, né, de sustentabilidade e também a possibilidade, né? Que seria o quê? Como você está dizendo assim, faz um desenho rápido, uma síntese de como a gente pode se unir, Hugo, para se fortalecer. Eu vejo, diferente de alguns amigos, que as realidades macro, elas são formadas por realidades micro. Alguns amigos acreditam não, que a salvação do mundo, desse colapso geral, vai acontecer quando uma política pública vier de cima para baixo e afetar todo mundo de maneira impositiva, né? Tem muita gente acreditando nisso. Eu respeito, eu sei do efeito que tem uma política pública ou uma coisa hierárquica vindo abrangendo todo mundo, mas eu participo de uma via diferente. Eu alterei o meu micro, o palmo à frente do meu nariz, que era a única coisa que eu... Porque, cara, uma vez eu pensei assim, cara, eu não consigo alterar a minha rua. Eu não consigo alterar o meu bairro, cara. Eu não tenho poder para dizer, cara, não, aqui no meu bairro não. Eu não tenho poder para isso, cara. Eu não consigo alterar a minha cidade, pô. O prefeito derrubando tudo de trator para transformar floresta em asfalto, pô. Os caras derrubam para passar viaduto, cara. E o que é que eu posso fazer contra isso, cara? Eu não consigo o Estado dar subsídio de água para a termoelétrica, cara. A termoelétrica transforma carvão em energia. A termoelétrica queima carvão para transformar em energia. Com subsídio de água, os caras têm desconto de água, milhões de litros de água para fazer isso. E o que é que eu posso fazer contra isso? O país, cara, eu não posso fazer nada, cara. Eu só ficava deprimido quando eu tentava ser uma voz ativa nesse processo. Aí, cara, o que eu tenho, cara, é o palmo à frente do meu nariz. Então, dá licença, cara. Vou ouvir uma de crítica que não altera nada, mas é o que eu faço. Aí eu descobri que isso é subversivo, porque como eu te falei, isso cria desdobramento. Você cuida do seu microcosmo, isso cria desdobramentos, daí a pouco teu vizinho está envolvido, daí a pouco tu recebeu 1.600 pessoas na tua casa ao longo de 10 anos, pedindo para aprender o que tu foi aprendendo, o que tu ainda está aprendendo. Identificando possibilidade, caraca, o Hugo está fazendo as coisas, cara, que eu preciso para minha vida, entendeu? E eu, por exemplo, já passei a fazê-las porque eu vi amigos fazendo e eu desejei isso para a minha vida. Então, olha os desdobramentos. Esse micro se capilariza, é como eu percebo. Ele vira macro por capilaridade, ele vai se espalhando. Nesse sentido, eu creio que a coisa utópica, bacana de ser perseguida, de ser buscada, é cada um cuidar do que é possível cuidar. Porque o que é que adianta você ser, assim, sem julgar, mas eu não dormiria bem, quando eu tive um colapso, eu parei de dormir, né? Imagina, meu filho vai nascer, eu não vou conseguir ser pai, meu filho vai ficar doente, porque vai ficar terceirizado, quarteirizado, alimentação destruída. Aí eu viro um ativista ambiental, digamos. Pô, vou mudar nada, cara, meu filho vai ser o mesmo cara, eu vou ser o mesmo cara, eu vou conseguir dormir com as mesmas crises. O meu micro tá destruído do mesmo jeito. Então o que eu fiz, o meu movimento foi o inverso. Foi fortalecer tudo que eu conseguia fazer, pegar, e ver como isso se desdobrava para as coisas maiores. Esse movimento é que eu acredito que seja revolucionário, desde que seja clandestino e subterrâneo. Porque se isso vira mainstream, assim... Por exemplo, o governo do Estado, foi o que aconteceu? É evolucionário. É evolucionário, exato. Um servidor do governo do Estado, em determinado momento, ainda quando eu morava na outra casa, percebendo as atividades que eu fazia, a reciclagem de água, a captação de água da chuva, me chamou e disse assim, cara, o governo do Estado está fazendo uma propaganda para incentivar as pessoas a economizarem água. Você quer entrar na propaganda? O que eu quero entrar na propaganda, cara? Beleza, eu entro, me dá desconto. A termoelétrica tem desconto de água, me dá desconto de água. Eu preciso de alguns nomes aparecendo na propaganda. Pô, eu já tinha uma rede se formando aqui. Eu preciso que conste na propaganda que eu sou produtor de pães. Não, cara, não é. O governo precisa só mostrar a sua casa para fazer aparecer como se fosse uma coisa que ele incentivou. Pô, aqui, cara, aqui. É underground o que eu estou fazendo. Não pode... Então eu acredito na subversão disso, desde que seja clandestino. E aí eu vejo, cara, porque eu tenho amigos fazendo isso, entendeu? Isso nas minhas mãos, na minha casa, isso virou subversivo. Cara, quando eu cheguei um dia que eu fui contar quantas pessoas apareceram nas vivências, em oficinas, sejam de permacultura, de jardinagem, de gastronomia, de pão, de kombucha, 1.600 pessoas, cara, ao longo de quase 10 anos, 9 anos e meio. Putz, isso é gigantesco, cara. Isso é gigantesco. Aí eu fui descobrindo o quê? O pessoal foi pedindo para comprar pão.
Eu não fiz assim, vou vender pão. Não foi isso. O pessoal vinha nas oficinas e eu servia o pão que eu tinha aprendido a fazer. Cara, galera, olha o que eu aprendi a fazer. Aí o cara disse assim, me vende um. Pô, não tenho para vender. Aí de tanta galera pedir, eu comecei a fazer para vender 2. Aí de tanta galera pedir, eu comecei a fazer 5, 10, 15. Aí eu, cara, não dá mais, eu tenho que comprar um forno industrial. Aí comprei um forno, depois comprei 2. Então eu fui descobrindo que essa rede tem demandas. E que essa rede, olha que coisa subversiva, essa rede não precisa de rótulo. Porque ela me conhece, tudo que ela quer saber sobre o pão, sobre a kombucha, ela tem de mim direto. Ela recebe da minha mão, ela não recebe da... Se eu fosse colocar na prateleira de um supermercado, eu precisaria do convencional, de rótulo, de certificações, de da participação, do lucro, contemplar o lucro, a margem de lucro do intermediário. E não, nesse arranjo subterrâneo, clandestino, porém transparente, isso é que é importante. Crescimento sustentável, isso é um termo terrível, né? Porque crescimento é só econômico, né? E aí o sustentável, então, entrando no mundo financeiro, a natureza vai para o saco totalmente, né? Mas uma espécie de crescimento de verdade sustentável seria o que a gente ensaia fazer. Por exemplo, eu faço kombuchas. Eu ainda pego um ingrediente ou outro do mercado convencional. Mas eu já plantei os meus. Vai chegar um dia que a kombucha vai ser 100%. Por exemplo, no cardápio já tem kombucha, essa semana tem kombucha de pitanga com caferana, todas as duas cultivadas aqui. Semana passada foi de banana com canela, também daqui. Então o pessoal vai percebendo isso e o que é que isso vai acontecendo? É de agrofloresta, cara. Quanto mais eu planto banana, mais eu planto floresta. Quanto mais eu planto pitanga, quanto mais você compra kombucha de banana, mais você ajuda a plantar floresta. Isso é que é massa, entendeu? Aí o que é que a gente faz? O cara da cidade, que está incomodado com o padrão de vida dele, que quer fomentar coisas interessantes, de verdade sustentáveis, mas não consegue, ele tem essa porta de entrada maravilhosa, cara. Porque a galera chega aqui dizendo assim, Hugo, cara, eu queria muito fazer isso, mas eu não consigo. Cara, você consegue mais do que você pode. Cara, se você comprar a minha kombucha, se você comprar o pão do Marquinhos lá do Eusébio, se você ajudar a galera que já está produzindo coisas interessantes com produtos ou cultivados por si, ou vindos de agricultura familiar, ou vindos de agrofloresta, ou vindo de agricultura urbana, cara, agricultura urbana. O cara que eu pego o cajá para fazer a kombucha de cajá, tem uma cajazeira centenária no quintal, no Montese, cara. Esse cara tem que... visitar ele. Esse cara tem que ganhar grana com isso, cara. Ninguém pode... O progresso não pode engolir a cajazeira dele. Então, galera, tem Delano, professor, o cara é professor, permacultor. Delano, cara, quero a tua cajá para fazer minha kombucha. Galera, kombucha de cajá de agricultura urbana. Você sabe o que é isso, cara? A cidade, no Montese, corredor comercial Montese, pô, produzindo cajá. Sem veneno, cara. Delano vai lá, colhe de uma por uma, faz a polpa, me dá, entra na kombucha e tu compra. Você não pode fazer o que a gente faz, mas, putz, você pode viabilizar completamente o que a gente faz consumindo as coisas, entendeu? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E isso, agora sim, é clandestino, é subterrâneo, é revolucionário, é evolucionário. Mas se for para a prateleira do supermercado, cara, a gente perde, porque a gente vai concorrer com quem? Com pão de açúcar? Pô, aí não tem condição, você vai pôr a sua kombucha no nível de competição com a kombucha das prateleiras, não existe, cara, a gente perde. Quando a gente fala assim, qual é a nossa única... A maneira de você fazer diferente, que não é com a luta... da competição? Não é a competição. Quando você propõe saúde para o sistema, é uma questão de sensatez. Entendeu? É isso só que a gente está fazendo. Sim. Que você está fazendo. Sim. Porque você propõe para o seu filho uma comida melhor. Acabou. Entendeu? É só isso. Uhum. E isso tem que ser melhorado, porque qual é o vírus? Esse vírus que tomou conta de tudo isso? É a ganância. A competição, é o espírito, né, que a gente chama. É um espírito da coisa, né? O novo humano que a gente está idealizando, ele tá cansado disso. Sim. É quase espiritual, cara. Bom, se a gente for para a tradição religiosa, é espiritual. Claro que é. Porque os caras... os caras... exato. Os caras dizem assim, né? Apóstolo Paulo, a gente... não é contra carne e osso que a gente batalha, é contra potestades, né? Contra forças. Pô, o espírito do lucro, da ganância, da competição, isso é uma força, cara. É claro que está nas pessoas, a gente está possesso disso. Vamos para o macro agora, para o maior, que é o capitalismo, que é o sistema que a gente não consegue, que é o sistema operacional. Uhum. O vírus, ele é Matrix mesmo, Sim. vai sair dessa porra que é
Você falou, você só pode mudar assim, meu irmão. Uhum. E o consumidor pode ajudar. De que Sem forma? dúvida. Dessa forma aí. Sem dúvida. Sem Eu dúvida. acho, cara. Cara, isso é tão massa. Sabe por quê? Ó? Você começa a produzir coisas que eu comecei a produzir. Sejam agrícolas, sejam gastronômicas. Né? E é muito difícil determinar o que é agrário e o que é gastronômico. A gente cozinha o que planta, né? A gente come o que planta. Mas você começa a fazer isso. O carinha que está preso na cidade, que está doido para fazer isso, não consegue. Mas ele começa a comprar de ti. Ele adora, cara. Aquilo faz um sentido para a vida dele. Não, e não é um produto de supermercado, não. A gente está fazendo coisas que a gente passou a fazer para ter um incremento de saúde. O que essa kombucha faz de bem para a saúde é absurdo, cara. Entendeu? A gente foi para ela por causa disso, cara. O que esse pão é melhor do que um pão de supermercado é absurdo, entendeu? Para a saúde, não estou dizendo de sabor só, não. Aí o carinha pega isso e diz assim, caraca, como isso me faz bem, cara. Fulano, conhece isso aqui, cara. Né? Vocês chegaram aqui já com relato de que conheceram a kombucha por indicação de outros. Cara, isso vira uma rede, isso é tão virtuoso e é tão subversivo, tem um potencial tão grande de se espalhar, que de repente está chegando gente que você não sabe quem é, cara. Perguntando como é, querendo vir conhecer o sítio, querendo vir conhecer o modo de vida, querendo saber o que foi que você fez, querendo comprar tuas coisas, enfim. Isso é que é mal, isso é subversivo. Agora tu imagina, pensa só assim, se pega um quarteirão, uma quadra de casas, se 2 casas fazem isso, cara, a gente quebra muita coisa, cara. A gente quebra muita cadeia insustentável de produção. É uma solução Putz, quântica cara. aí, cara. Esse raciocínio, ele é tão... a matemática é tão fantástica que ela chega para atender esse novo humano. Que é essa tendência metafísica da história, né? De ser atraído para isso aqui, cara. Então eu acho que a gente tem um raciocínio bem legal, né, Chuchu? Aí, só me enxerga o futuro aí, rapidamente. Cara, assim, o que eu desejaria... Eu não penso muito no futuro, né? O futuro vai sendo construído, enfim. A gente mesmo faz planejamento e vai vendo que no desdobrar das coisas, os planejamentos vão pro saco e a gente vai abraçando o que é possível, né? Mas assim, o que eu desejaria de bonito, do que hoje eu considero bonito, ético, maravilhoso, é que as pessoas diminuíssem suas condições de meros consumidores e se convertessem mais em produtores. Porque isso é a saída, cara. Isso é a saída. Essa é a saída. Aí começam a aparecer as ferramentas que viabilizariam isso. A permacultura é uma ferramenta extraordinária para viabilizar isso, para te tirar um pouco da condição rebaixada de mero consumidor. Né? A gente pensa que o cara que consome muito é bem sucedido, mas ele é um fracassado, ele não consegue produzir nada. É por isso que ele consome tudo, entendeu? Então vem as ferramentas que viabilizariam isso, a permacultura, a agricultura urbana, cara. Porque existe uma agrofloresta, existe uma noção de que assim, eu preciso de um terreno, de um sítio, do campo para plantar o que eu... Cara, agricultura urbana, porra. A galera hoje está muito estigmatizante, mas por Cuba, depois do embargo, viabilizou a agricultura urbana de maneira revolucionária, cara. Foi um país produzindo 60% do que comia na zona urbana, cara. Pensa o que é. Hoje não existe mais, mas naquele tempo foi, entendeu? Então são ferramentas extraordinárias que constroem alternativas, mudam cenários, cara. Tu imagina a vegetação da cidade voltando, cara. Pô, a gente teve em 2018, final de 2018, o Ernst Goethe, que é o pai da agrofloresta, veio em Fortaleza para fazer um curso e deu uma palestra aberta, deu uma palestra maior, que não foi o curso, para muita gente no auditório de uma escola. O Ernst, que é um cara da floresta, 500 hectares, fez coisas malucas. O cara mudou a temperatura da fazenda dele com a agrofloresta. O cara mudou a precipitação de água, chove mais na fazenda dele do que na fazenda dos vizinhos, com o que ele fez. Olha que maluquice, cara. Ele chegou aqui e disse assim, cara, a temperatura da cidade poderia baixar 4 graus nos próximos 2 anos. E mostrou lá os vértices de calor, como eles funcionam, saindo do mar, entrando na cidade e tal. A dinâmica de temperatura fazendo os ventos se movimentar. Ele disse assim, cara, em 2 anos vocês teriam 4 graus a menos nessa cidade, se vocês fizessem agricultura vertical. Eu disse assim, caraca, eu pensei que esse cara ia dizer que tinha que quebrar tudo, derrubar tudo e plantar floresta. Agricultura vertical, cara.
que a gente chama de agricultura urbana. Cara, planta a tua plantinha no vaso da tua janela. E ele ainda disse assim, sem medir. Só tem o parapeito da minha janela. E não importa, plante no parapeito da sua janela. Sem escalas assim, de medição, de juízo de valor. Porque a gente sabe o potencial subversivo disso. Você tá tentando plantar cebolinha no parapeito da janela, cara, você consegue. Depois você vai para a calçada, você começa a abrir o olho, cara, eu quero a parede, eu quero a calçada, eu quero o vizinho. Cara, é 2 anos, entendeu? A cidade voltando a ser verde, dentro do possível. Putz, tu imagina Fortaleza 4 graus a menos, cara. Tu já andou de bicicleta em Fortaleza? Eu já fui para emprego de bicicleta. É um inferno, cara. Não adianta o prefeito dizer que está plantando, não adianta, cara. Não adianta. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima, porque o prefeito não vai fazer tu mudar a tua casa. Entendeu? Agora, se essa dinâmica subversiva, revolucionária acontecer, putz, os desdobramentos, cara. E aí essa galera pensa o quê? Que vai acontecer o quê? Os caras vão ser produtores de sua própria comida, cara. É claro que não toda, mas uma parcela muito interessante. A gente tem experiências, cara, de agricultura urbana. A gente faz vivências no quintal do Rafael, que é lá no Montese também, em Bairro Damas ali. Pequenininho, o Rafael plantando tomate, cara, pimentão, cara, putz. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, só corta pra ele de novo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comer, vamos falar com os agricultores, vamos montar o nosso QG, aí sim é subversivo também. Sim, tem várias ferramentas, o CSA é uma ferramenta subversiva danada, de viabilizar esse futuro utópico também. Permacultura, CSA, agrofloresta. Hugo, a gente está se propondo aqui, a gente conseguir fazer um desenho, uma síntese assim para as pessoas visualizarem isso melhor, entendeu? Através da nossa capacitação. E falar disso, entendeu? E a gente começar a desenvolver isso mais, entendeu? E partir para que isso seja também um círculo virtuoso, entendeu? Tá entrando aqui um vírus agora, né? Cara, eu tenho uma ilustração, eu tenho o meu círculo virtuoso que eu desenho sempre durante as oficinas. Certo. Cozinha, alimentando o jardim. Eu desenho isso no papel rapidinho, se tu quiser. Ou eu te mando isso, que eu tenho um slide pronto, você que sabe. As duas coisas. Agora, desenhado é mais legal porque é mais dinâmico, é mais completo. Você quer fazer isso agora? Posso fazer isso pra ti. Eu trago o quadro pra cá e desenho pra ti. Vou fazer isso. Então, esse arranjo foi o que eu fui descobrindo quando eu morei na casa pequena em Fortaleza, no Mondubim. A casa pequenininha, muita gente começou a conhecer minhas atividades lá. O arranjo que eu encontrei devagarinho, na medida em que eu ia descobrindo problemas do modo de vida urbano, eu ia tentando dar soluções, e aqui começou com o lixo. O lixo foi o passo inicial, né? Motivado por incômodos e tal, tentar transformar a casa num entorno mais positivo para a chegada do primeiro filho, né? E aí o lixo era um problema. Então a gente tentou parar de usar saco plástico, orientado e inspirado, na verdade, por uma experiência de Curitiba, do amigo Cláudio Oliver. Se entrar na internet e digitar Cláudio Oliver, você acha coisas assim maravilhosas. Cláudio Oliver, do Meu Lixo Cuido Eu, é um movimento que rolou em Curitiba, que tinha esse cara como um pivô, assim. E o Cláudio fazia coisas malucas. Num quintal de 10 metros por 30, o Cláudio colocava 4 toneladas de resíduos por mês, de lixo da vizinhança. Poda de jardinagem, resto de comida, borra de cafeteria do shopping center, enfim, lixo de vizinho, 4 toneladas mês. Galinha, cabrinha, minhoca, coelho, tudo isso transformava esses resíduos em vida. Em jardim, em comida e tal. Aí eu olhei isso, na crise que eu estava, e disse assim, cara, eu cresci mais ou menos assim. No lugar onde eu morei, na Maraponga, 40 anos atrás, 30 anos atrás, era isso. Só que hoje como é que faz isso? Numa casinha, uma caixa de fósforo. Então eu olhei para os caras e, cara, eu quero isso. Então fui imitando os caras, aí descobri a coisa revolucionária. Uma galinha, 0 resíduo orgânico de uma casa de 3 pessoas. Uma galinha. Se tu tiver uma galinha na tua casa, se for você e mais 2 pessoas, nunca mais você joga nada orgânico fora. Tudo vira comida de galinha. E essa galinha não vai precisar comer ração, soja, milho e tal. Só os restos da tua comida e algumas folhas que você consegue na vizinhança. Então eu disse assim, meu amigo, eu preciso de uma galinha ontem para resolver o problema. E aí, pô, resto de... O que é que foi se desenhando na casa? Restos de comida alimentavam uma galinha. Uma galinha. Descobri um local... Botei neurônio para funcionar, porque as casas na cidade não são feitas para criar galinha, né? Botei uma galinha, imediatamente zerei o resíduo orgânico da cozinha. A galinha é uma máquina de transformar lixo em comida e adubo. Você põe o lixo para a galinha e 24 horas ela te devolve ovos. 24 horas. Você pode pegar o seu lixo, mas não posso ter galinha, eu moro em apartamento. Beleza. Você faz a compostagem, o teu lixo vai para a compostagem, vai te dar um adubo, você planta uma coisinha e isso volta como comida para a cozinha nos 150 dias, né? Que é subversivo.
Se a cidade fizesse compostagem, seria subversivo. A parcela de lixo orgânico da cidade virando adubo para virar agricultura e comida para a cidade, putz. Agora, se fosse a galinha, cara, aí não tem nem, aí seria utopia, porque a galinha zera tudo. Na compostagem você não pode jogar tudo para compostagem. E a compostagem demora um tempo para te dar comida. Destina os resíduos da sua cozinha para a galinha e 24 horas ela te dá ovos. E ela começa a te dar esterco, né? Ela começa a te dar esterco aqui. Então, nossos resíduos foram resolvidos, vão para a galinha. A galinha vai ter seus resíduos. E, obviamente, você precisa cuidar do galinheiro de uma certa forma para que role uma bioquímica aqui, que não tenha fedor, mau cheiro e tal. Mas isso vai produzir seu resíduo. Aí você descobre quem se alimenta dele. Então, você faz compostagem em minhocário. Isso, cara, cabe... É porque vocês não estão na casa antiga, mas a casa antiga cabia tudo isso de maneira extraordinária. Foi por isso que despertou o interesse do pessoal, né? Então você pega o resíduo da galinha e destina para o minhocário para compostagem, que por sua vez vai produzir seu resíduo. E não é problema, porque resíduo não é problema. O problema é quem não quando o resíduo não é comida de ninguém, aí ele vira lixo, né? Então o resíduo da compostagem vai para berçário de mudas, no nosso caso, mas também pode ir direto para a agricultura. E aí o berçário de mudas produz seus resíduos, que são as mudinhas, né? E aí você faz a agricultura da maneira que você conseguir, de modo mais sustentável possível. A gente fez agricultura urbana durante muitos anos na cidade. A gente fez agrofloresta em pé de parede na cidade, aplicou o princípio da agrofloresta de manhã. Eu colhi cacho de banana maçã na casa que eu morei, tem foto para mostrar isso, cacho com 280 bananas, banana maçã, num pé de parede, dentro da cidade, num lugar impensável onde ninguém dizia que dava banana. Agricultura urbana. Agrofloresta, no pé da parede. É claro que é contida e tal, mas super possível. A agricultura vai produzir seus resíduos que voltam para a cozinha em forma de comida, né? Então, esse é o círculo virtuoso que eu descobri e apliquei na minha casa. Tudo começa na cozinha. No meu caso, começou na cozinha, mas é tão virtuoso que você pode pensar assim, cara, eu vou plantar minha plantinha. O seu começo pode ser aqui, porque isso aqui se retroalimenta, né? Vou plantar minha plantinha. Ah, beleza, eu estou trazendo de fora. Não, vou fazer o seguinte, vou fazer um berçário de mudas. Vou pegar a semente do tomate que eu comprei e fazer a muda de tomate. Minha muda. Ah, mas eu preciso de um composto legal. Como é que eu faço um composto sem comprar? Com o meu lixo eu faço um composto. Então eu vou cuidar do meu lixo para ter o composto, para ter a muda, para ter o tomate. Você começa de qualquer ponto, cara. De qualquer ponto. Ah, eu tenho galinha em casa, mas eu compro ração, tal. Eu quero melhorar a sustentabilidade desse galinheiro. Porque galinha não come ração, cara. Galinha não come milho, não come soja. Na natureza, galinha não come isso. Então o que é que tu vai dar para tua galinha? Bom, direciona os resíduos da tua cozinha e alguma poda de jardinagem do teu entorno para o galinheiro. Teu galinheiro começa a ter, a não precisar de antibiótico, a não precisar de vitamina, etc. A não adoecer. E tu começa a ter um esterco mais interessante, que tu começa a ter plantas mais interessantes, coisa que teu galinheiro não te dava. E agora ele vai poder te dar. Então isso aqui é tão legal, tão dinâmico, tão virtuoso, os elementos se retroalimentam de maneira tão rica que você pode começar de qualquer ponto. Então o que acontece? Cozinha alimenta galinheiro, mas galinheiro alimenta cozinha. Galinheiro alimenta minhocário, mas as galinhas comem minhoca, então o minhocário alimenta o galinheiro. Entendeu? O galinheiro também pode alimentar a agricultura diretamente. A agricultura alimenta o galinheiro, porque as galinhas comem folhas e o resto da colheita. E aí a gente vai fazendo um monte de compostagem minhocário, alimenta o berçário de mudas, mas alimenta a agricultura, né? Já tem uma série de... Aí vem vizinhança, como é que isso se capilariza? Preciso de outra galinha, mas eu só tenho comida para uma galinha. Então eu chego pro meu vizinho e digo assim, cara, me dá o teu lixo. Olha que pergunta maluca, né, cara? Coisa de novo humano, né? De utopia. Me dá o teu lixo, tu dá um baldezinho para ele juntar o teu lixo. Quando tu for buscar o balde cheio, tu troca por ovo. O cara vai ganhar o ovo e vai te dar lixo. Olha que maluquice, cara. Olha que maluquice. De repente o cara diz, mas que diabo é que tu tá fazendo com o meu lixo, cara, para me dar ovo? Que porra é essa, né? Aí o cara vai lá na tua casa e descobre um oásis. E o cara descobre, e vai que o cara diz assim, cara, eu tenho um terreno, cara, parado, vamos fazer isso. Entendeu? Vai que isso acontece. Vai que num quarteirão 2 casas são separadas para fazer uma maluquice dessa. Vixe, cara, a gente quebra um monte de coisa insustentável, instalando sustentabilidade de verdade. A gente só abriu o baú aqui, não dá isso aqui. Abriu aqui, essa gaveta tem tem milhões. Pra você ter uma noção, vem oficinas aqui dentro, aprendi a fazer coisas aqui dentro, vem oficinas aqui,
porque você adquire habilidades para ter galinha, é óbvio. Você tem que aprender bioquímica para saber como é o chão do galinheiro para não ter problema. Vem oficinas aqui dentro, ensinando a fazer compostagem miocárdio. Vem oficinas de berçário de muda. Então é um cinturão de habilidades que você vai ter que adquirir. E é como você disse, a cada assunto desse é uma porta para um mundo gigantesco, entendeu?